Agradeço mais uma vez, acho que o Pedro já foi embora, mas a gente fica muito contente de conseguir abrir esse debate, abrir esse diálogo. A gente sempre diz, né, aquele ditado, se a gente quer fazer algo rápido, vai sozinho. Se quer fazer algo para ir longe, duradouro, você faz em conjunto. Queria agradecer também mais uma vez aos nossos associados que compareceram em peso aqui hoje e ontem no nosso evento, organização maravilhosa também. A gente está sempre nessa pegada, né? Sociedade civil, iniciativa privada, próprio governo. A Bremi fazendo um trabalho de transição grande. A gente que está aqui na linha de frente sempre vê a dificuldade que é conseguir entender toda uma dinâmica nova. Teve pandemia. Eu sempre digo, a Brent vai fazer agora, né, 4 anos no mês de maio, e a gente parece que conseguiu fazer 50 anos em 5, 40 anos em 4, talvez, e ainda tem muito trabalho para fazer. O negócio não para, a gente defende um setor aí que vem há anos, né, tendo suas dificuldades, seus desafios. Me dou por satisfeito, até porque desses 4 anos, 2 foram de pandemia. A gente conseguiu muitas vezes avançar rápido, avançar devagar, mas a coisa anda, né? Hoje a gente começou, eu sempre digo, de um sonho lá atrás, em 2019, quando eu e o Yuri fundamos a associação, né? Muita gente achou a gente de louco, né? Falou, não, pô, mas isso aí é coisa de primeiro mundo. E hoje a gente está aqui com os nossos associados, os nossos parceiros, muitos que também vão se associar em breve aí. A gente ficou muito feliz com a demanda que já veio no início do ano. E hoje somos mais de 50 empresas. Hoje temos um diálogo bom, tanto no governo anterior, esse agora novo. Foi importante ter a visão do Pedro aqui conosco. A gente entende que tem muito mito ainda a ser né, muita coisa a ser desmistificada, muita conta que tem que fechar. E o trabalho da Brem é esse aqui, diariamente trazendo esse diálogo, trazendo essa visão um pouco mais holística do negócio. E eu sempre procuro trazer um pragmatismo. A gente, quando conversa na associação, os nossos conselheiros, os nossos associados, né, o que a Brem está fazendo, além de defender um setor que precisa ser regulado, precisa ser acionado? O que a gente está fazendo na prática aqui em Brasília? Por que a gente está aqui? Né? O que veio gente hoje do Sul, os meus conterrâneos aqui de Curitiba, parceiros do Rio Grande, parceiros de São Paulo, Norte, Nordeste? O que traz gente a vir aqui? Né? E a Brem é baseada em resultado. E esses resultados, eles vêm... A gente sabe que tem tecnologia, tem um recurso, tem tudo para a gente fazer. E eu acho que ontem foi debatido isso. Por que a gente não consegue sair do lugar? E uma das alternativas que a gente achou, né, que até o Pedro comentou agora no final, a gente conversa com Ana, com a Anel, com todo mundo, mas uma coisa muito importante é ter o diálogo com o Congresso Nacional. E visto isso, a gente chegou à conclusão que a gente precisava ter essa frente parlamentar, que a gente hoje vai debater um pouco aqui. Logicamente, temos diálogo também com Frente de Resíduos Sólidos, a da ODS agora que ele comentou também. A Brem é uma associação sempre aberta, sempre buscando diálogo, sempre buscando, né, uma coisa bilateral, e acho que é por isso que a gente conseguiu seguir em frente. Então, visto isso, a gente vai falar um pouquinho da nossa frente hoje, vai ter uma visão aqui dos nossos parceiros, o Mimo, Antônio, Yuri, André, passando um pouco da nossa visão, como é que a gente está fazendo isso e por quê, e quais os desdobramentos, resultados. E a gente está um pouquinho atrasado no tempo aqui, eu já vou intermediando algumas perguntas e respostas para quem tiver alguma dúvida. Agradeço desde já também para a gente tentar fazer uma coisa um pouquinho mais dinâmica. E passo aqui a palavra para o Olonha, se quiser dar a primeira palavra, o Yuri, fiquem à vontade aí, agradeço. E quem quiser também levanta a mão, vou ficar de olho aqui para a gente já fazer uma coisa um pouquinho mais dinâmica. E se estiver atrasado, me avisem aí também que estou de olho aqui. Muito obrigado. Obrigado, Rubens. Vou fazer uma provocação aqui para o Mimo, para a gente começar o debate. Mimo, como que você enxerga a insegurança jurídica de um consórcio licitar uma usina de R$ 1 bilhão, com obrigação da Lei Geral de Concessões de aportar 5% do CAPEX em garantia de fiel cumprimento para executar uma obra com prazo determinado e deixar a cargo desse concessionário buscar, depois disso, todos os riscos para viabilizar a venda da energia elétrica a longo prazo para poder financiar o projeto? A gente teve aquela iniciativa, claro, de tentar, no âmbito da ANEEL e do Ministério de Minas e Energia, a participação de um consórcio de municipais no leilão, e não foi muito bem recebido. Não que não foi proibido, mas não foi aceito, né? Não há uma proibição, mas também não foi admitido. Faltou uma portaria apenas, uma norma que a gente sabe que não é uma norma legal, né? E se a gente tivesse um projeto de lei, mesmo, você acha que isso seria importante?
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a participação aqui nesse evento, muito interessante. Eu aqui representando o meu presidente, Maurício Baroni, eu sou superintendente do consórcio, tá? Mas essa organização da Frente Parlamentar é importante, porque nós não conseguimos dar um passo a mais porque faltou alguma coisa, algum papel, alguma legislação. Então, eu acho que quando você trabalha essa questão política, é importante para nós se organizarmos. Nós, como ente público, é um consórcio público de direito público. A legislação não fala que a gente não pode participar, mas também a ANEEL não aceitou. Não, por ser um poder público, e ficou, pode ou não pode, mas eles acharam que não podiam. Então, eu acho que tendo uma frente parlamentar representando, buscando as participações do poder público nisso, isso facilitaria muito para nós, poder público, dar um passo a mais. Então, eu fico aí, agradeço, mas precisamos fazer esse debate. E nada mais que os políticos fazer a parte deles, que é realmente colocar o interesse público na frente. De fato, ontem nós comentamos aqui que o que está faltando realmente para a gente pôr de pé um projeto desse é vontade política, né? Porque não falta dinheiro, não falta tecnologia, não falta vontade, não falta condições, não faltam resíduos, não falta espaço, não falta quase nada, né? Só está faltando realmente a vontade política. Então, essa iniciativa da criação da Frente Parlamentar de Valorização de Energia de Resíduos é o que estava faltando para a gente, para complementar esse quadro, para poder resolver problemas daquele que nós colocamos aqui, que o Yuri acabou de levantar, da questão da equação, uma equação simples com duas variáveis, né? Isso a gente tentou resolver. O Mimo sabe, o Yuri também participou desse processo. Tentamos resolver, fazer com que o Consimares fizesse a venda da energia de forma preliminar no leilão, e a ANEEL não autorizou isso daí, apesar de ter concordado que não existe nenhum óbice legal. Tá? Contratamos aí juristas aí bastante renomados para fazer inclusive fizeram lá a sustentação oral tal, na ANEEL, e a conclusão, depois da gente ter feito a sustentação oral, é que o agente da ANEEL falou: ok, concordo, não há nenhum óbice legal, mas eu não vou deixar fazer porque eu acho que não tem um comando legal, né? Então, justamente, nós estamos com esse projeto de lei que está sendo discutido agora. É justamente um dos aspectos, né? Não é esse o objetivo, mas um dos aspectos que estão sendo incluídos nesse projeto de lei é justamente esse tal comando legal, né? Dizendo que não tem nenhum problema, né? de que consórcios públicos ou órgãos públicos ou órgãos da administração pública participem do leilão. Qual o problema? Desde que seja em condições de igualdade, né? Então, você vai entrar no leilão, eles vão participar do leilão. Então, vai participar um órgão público junto com algum agente da iniciativa privada, nas mesmas condições, vão aportar as mesmas garantias, vão colocar, competir na questão dos preços e tudo mais. Ou seja, qual o problema? Não há problema, tá? Essa é a ideia, né? Obviamente, como nós já colocamos aqui ontem, a gente precisa também pensar numa forma um pouco mais estruturada, né, de financiamento desses empreendimentos, de modo que todos os incentivos que hoje já existem para outras fontes de energia também passam a existir para essa fonte especificamente. Tá? Não é apenas o preço é um dos itens, né, o preço da energia, mas é também a forma da contratação.
né? Então, nós estamos aí também iniciando um debate nesse sentido de ter uma forma de contratação mais agilizada e que dê mais segurança jurídica para como fala, para que os consórcios e os municípios possam fazer as suas respectivas licitações da concessão com mais certeza e com mais segurança jurídica para os empreendedores e para eles próprios também, que quando você tem incerteza, os preços aumentam, tá? Então, isso é normal, todo mundo sabe disso, né? Quando você tem alguma dúvida, aquela dúvida gera uma incerteza e essa incerteza gera riscos e esses riscos geram preços maiores. Então, quando você tem certeza, quando você tem pouco risco, você pode abaixar seus preços, tá? Porque normalmente você deixa uma margem para se der alguma coisa errada, tá? E quando você não precisa dessa margem, você pode abaixar seus preços. Obviamente, quem vai se beneficiar disso não é o consórcio, é o cidadão, né? Na prática, quando o poder público tem um processo com baixo risco, quem vai se beneficiar disso é o cidadão, porque o poder público, na verdade, representa os cidadãos, né? E no caso aqui, o poder legislativo, que é o nosso foco, né, de criação dessa frente parlamentar, ele tem o dever e o poder de fazer com que esses riscos diminuam e que aumente a segurança jurídica de todos os processos de participação, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, tá? Eu não sei se o Yuri quer complementar. Basicamente, pessoal, nós temos duas iniciativas de projetos de lei. Uma no Congresso Nacional, começou com o Arnaldo Jardim lá em 2020, mas ele foi apensado, o PL 1513, 2020, a 40 PLs que querem alterar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E por um problema de pandemia e tudo, a gente não conseguiu desapensar isso. E quando o Congresso voltou à ativa, veio as eleições e a gente não avançou muito. Ano eleitoral, no passado. Aí tivemos a iniciativa de fazer um Programa Nacional da Recuperação de Energia de Resíduos, ou seja, um projeto de lei maior, mais robusto, e um projeto de lei específico, não apenas alterar a PNRS, criar um projeto de lei independente, com alterações, claro, pontuais na PNRS e no lei do setor elétrico. Aí, basicamente, a gente conseguiu, então, a assinatura e já foi até quase encaminhado para a Comissão do Meio Ambiente o PL 924 de 2022, assinado pelo deputado Geninho Zuliani, que não é mais deputado, que concorreu ao governo de São Paulo, e também assinado pelo deputado Danilo Forte. Esse projeto de lei ele tem 3 eixos, basicamente: redução de tributos, metas, isenções de tributos, metas de redução de resíduos de aterros, com sanções aos municípios que não atenderem, e também instrumentos de contratação, autoprodução, o município pode participar do leilão. E então esse projeto de lei ele também traz algo que eu acho relevante, a questão da eletromobilidade, inserindo em projetos de concessão. Basicamente, como é que funciona? Se você constrói um parque eólico hoje, em autoprodução são usinas de 5 megas para cima. Abaixo disso é geração distribuída, até 5 megas. Né? Aí você conecta direto à distribuidora, mas também não tem como financiar. Só que você paga R$ 1.200 o megawatt-hora, solar você viabiliza por 200 e pouco, então você ainda vende por 450, 500, 600 e ganha uma baita de uma grana, né, para o distribuidor. Então a geração distribuída tem tem uma rentabilidade, um retorno muito alto, mas não tem como você garantir o consumo a longo prazo, né? Porque você não tem um contrato de longo prazo para você financiar essa instalação. Mas como são pequenas instalações, o pessoal banca 100% de capital próprio. Parque autoprodução existe no Brasil, o Mesquita está aqui comigo e conhece a história, o meu sócio de advocacia, o Cláudio Girardi, foi quem escreveu a lei em 1995, junto com uma equipe no Ministério, e também ele foi procurador-geral da ANEEL há 11 anos, o doutor Cláudio Girardi, né? Inclusive ajudou a fundar a nossa associação. Infelizmente está viajando, não pode estar conosco, mas essa lei de 95, ela viabilizou várias usinas hidrelétricas no passado, como Machadinho, em consórcios, onde consórcios de empresas construíram uma usina para consumir a própria energia. Então, por exemplo, vários consumidores intensivos de energia elétrica
mineradoras e por aí vai, que precisam, siderurgias, precisam de muita energia elétrica. Então, os eletrointensivos se uniram por muito tempo para construir usinas. Claro que as hidrelétricas começaram a ficar proibitivas no Brasil há mais de 10 anos, né? As grandes hidrelétricas, o licenciamento ambiental, começou a ser, também por causa de custo, fazer muito parque solar e eólico. Então, tem também muitos empreendimentos. Só que, por exemplo, se a Claro investiu em um parque eólico no Nordeste, ela não tem como garantir um lastro de venda de energia que ela vai consumir nas suas unidades durante 20 anos. Não tem como. Então, você tem que bancar com capital próprio e outras garantias colaterais que a empresa tem que suportar para financiar. Mas como ela vai pagar muito menos o preço da energia, distribuindo nas suas unidades, porque, veja bem, a autoprodução não paga encargo e tributo. Então, é 48% mais barato. É um modelo muito interessante. Por exemplo, a gente estava falando em leilão de R$ 740 o megawatt-hora. Se a gente tirar os encargos e tributos, cai para 48. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer uma WTE no centro de Brasília para abastecer ônibus urbano, metrô, iluminação pública, prédio público e também caminhão elétrico de coleta de lixo. Aí pergunto, como é que financia isso? Muito melhor do que o parque eólico, porque você tem concessões que podem ser vinculadas entre si. Explico. Você faz uma licitação onde o vencedor da licitação assina, por exemplo, 3 contratos. Ele vai assinar um contrato de concessão para a WTE, vai assinar um contrato de concessão para algumas linhas de ônibus elétricos e para coleta de lixo elétrico. Ok? Pode ser também um contrato de coleta de lixo junto com a WTE. Acho que não é um problema. Mas é melhor separar as atividades, porque aí depois você cria consórcios de empresas que atuam nessas 3 atividades. Suponhamos que o coletador de lixo de Brasília, mais o cara que presta ônibus urbanos em Brasília, se junta com um grande operador do Brasil de resíduos e de usinas do setor elétrico que quer investir no WTE. Esses 3 fazem um consórcio, todo mundo sabe o que tem que fazer, e eles vão criar, participar do leilão. E aí são 3 contratos de concessão que são vinculados entre si. A usina vai fornecer energia elétrica por 30 anos para esses veículos têm que abastecer na usina. E quais as garantias? Você tem um gate fee no contrato de tratamento do lixo, na usina. Você tem passageiro que vai ser transportado com tarifa de 30 anos reajustável, garantida, e você vai ter também lixo sendo coletado por 30 anos com uma tarifa reajustável, garantida em um contrato de concessão de 30 anos. Pronto, você já tem todas as garantias. Esse é o único modelo que você financia em autoprodução no Brasil. E para dar sustentação à insegurança jurídica, que esse é um discurso do Iuri, né? Mas cadê a lei está dizendo isso? Não, a lei fala genericamente em autoprodução, aí começam a vir aqueles embates, né? A gente criou um texto explicativo para explicar o que a lei já permite, né? E aí esse projeto de lei traz esse eixo, traz também a questão das metas de desvio de resíduos de aterros, redução de tributos, e também princípios de política pública, uns 10 princípios, inclusive inclusão dos catadores dos projetos, e dizendo que é só a fração não reciclável que vai para as usinas de incineração, com recuperação energética, coprocessamento, CDR, todo tipo de insumos que podem ser recuperados de resíduos. Então, a gente engloba toda a cadeia de valorização energética de resíduos. Não é só incineração, mas todo tipo de tecnologia vai estar conceituado expressamente na lei. E uma questão importante, todos os municípios com mais de 500 mil habitantes vão ter que fazer estudo de viabilidade técnica e econômica para dizer que se tem que enterrar ou não. Então, se ele quer enterrar o lixo, então ele vai dizer que naquele município não tem viabilidade para fazer nada. Mas se ele tiver viabilidade, ele vai ter que valorizar o resíduo, com a tecnologia que tiver a melhor vocação para aquele local, para aquele tipo de resíduo. Então, isso muda completamente a realidade. A gente vai ter, porque a gente discutia lá na ABREM, mas quem é que diz desse binômio técnico-econômico que se pode ou não enterrar e deve fazer a recuperação energética na pirâmide, na ordem de prioridades? Ninguém diz. Está lá na lei uma letra morta. Então, a gente vai dizer que tem obrigação, sim, de fazer. A União que vai custear esses estudos, porque aí não vai onerar os municípios que estão endividados. A União também vai fazer estudo de referência. Eu acho que isso é um motor de desenvolvimento. A gente vai ter muitos projetos sendo feitos no Brasil, desenvolvidos, para inserir essas tecnologias que os senhores aqui tão bem representam. E aí isso traz um desenvolvimento econômico, dando sustentação para esse projeto. Mas aí eu queria passar a palavra ao André. Yuri, desculpa. André. Eu vou pedir um pouquinho aqui, que tem um pessoal querendo fazer algumas perguntas, e a gente está Sim, um pouco apertado no tempo, até porque tem algumas apresentações que... Mas eu queria perguntar para o André, como é que está sendo o nosso trabalho da frente parlamentar? Quais são os desafios aí, oportunidades? E a gente também tem agora um projeto de lei
com a mesma redação no Senado Federal, assinado pelo senador Jader Barbalho, 1012, né? 1202, de 2023. E ainda prevê a contratação de 60 megas por ano de WTE, conforme consta no Planares, né? A meta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, pelo governo. Bom dia. Eu sou o agente da ABREM no Congresso e no Executivo. Então, eu acompanho, eu faço corpo a corpo, defendendo o que o Yuri falou, o que o Antônio falou, e a demanda do Miro. A frente parlamentar, que é o tema desse painel, na verdade é um instrumento de apoio ao que a gente defende. Esses 2 projetos de lei que nós conseguimos com que esteja tramitando no Congresso, e o Congresso tem 2 casas, né? A Câmara e o Senado. Então, a gente fez 2 projetos para andar concomitantemente nas 2 casas. Na Câmara está mais adiantado o trâmite, né? O trânsito, já está na Comissão de Meio Ambiente, e a gente consegue, a gente tenta apoios para esse tipo de iniciativa. No Senado, a gente conseguiu criar um outro projeto de lei, porque o Senado acaba que é uma casa revisora de tudo que a Câmara decide. Então, o projeto de lei da Câmara vai acabar no Senado. Se a gente andar com um projeto que cria esse arcabouço jurídico, esse marco regulatório, é melhor, é mais rápido, é mais prático, vamos dizer assim. Eles estão caminhando bem. A gente está em início de trabalhos, né? O Congresso trabalha no ritmo dele, né? Hoje é Semana Santa, não tem um parlamentar em Brasília. Por isso que a gente hoje não tem parlamentares aqui nesse painel. A princípio, pelo menos o presidente da frente parlamentar nossa, que é um médico, o Augusto Púpio, do Amapá, preocupadíssimo com saúde pública, porque o tema é saúde pública, o tema é saneamento. E também o setor elétrico, é claro. Ele não pôde vir, porque ele não justificou vir do Amapá para cá para participar do evento. O Congresso está fechado, o Congresso não tem nenhuma atividade hoje, nem comissões, nem plenário. Então, assim, o Congresso tem o tempo dele, e a gente está trabalhando nisso. A gente trabalha com isso. Tivemos a presença do Pedro Ivo, que é um assessor do líder do governo no Congresso Nacional, é um cara importante. O Ivo ainda não pensa como nós, não é isso, Rubens? Mas ele vai, assim, a gente vai trazer ele para o debate, para trazer pessoas como o Pedro Ivo para o debate, para que ele possa estar sensível ao assunto. Da mesma maneira, a gente está conversando com a frente ambientalista que ele citou. O coordenador da frente ambientalista no Senado é o Contarato, o senador Contarato, que também é líder do PT no Senado. Contarato e Espírito Santo. A gente já estivemos com ele, já estivemos com os assessores dele, e esse é o trabalho nosso em Brasília. A frente parlamentar, portanto, é mais um instrumento de apoio a essa montagem, faz parte da estratégia de apoio da montagem do arcabouço, das leis que devem assegurar essa atuação da tecnologia no Brasil de forma completa e prevendo toda a participação de consórcios e de mais projetos. Obrigado, André, agradeço. Vou proceder aqui, que a gente está perdendo um pouquinho do tempo. O Antônio Dourado está com uma questão, depois aqui o Domênico tem. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Depois eu vou passar ali para o Elvio também e o nosso colega lá. Mais alguém para a gente já encerrar a questão? Tá bom. Antônio, por gentileza, eu vou pedir também para os nossos palestrantes aqui falarem um pouquinho, umas respostas mais breves, que daqui a pouco a gente tem aí uma agenda a cumprir também, tá bom? Obrigado. Antônio Dourado, por gentileza. Bom dia, obrigado, gente. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a diretoria, a BREM, seu presidente e todos os associados pelo grande esforço que vem sendo desenvolvido para desmistificar uma coisa que é inacreditável, né? Mas no século XXI ainda tem gente que tem medo, ou tem vergonha, ou tem pruridos, né, contra a recuperação energética. Isso aí é um trabalho hercúleo que vocês desenvolveram e é muito importante esse trabalho de vocês na frente parlamentar. Veja, eu entendo que o Brasil é um país plural, né? Nós
Nós não temos um Brasil, nós temos muitos Brasis. E a visão das pessoas, seja por fake news, ou seja por falta de conhecimento técnico, ela é diferenciada. Então, o trabalho de vocês de esclarecimento, de informação, é muito importante. O André agora mencionou que o assessor Pedro Ivo ainda não está na mesma página que os presentes aqui vai em termos de ter interesse na valorização energética. Agora, tem coisas piores que essa. Por exemplo, tem estados que proíbem a incineração. Então, eu queria saber como é que a gente consegue superar essas barreiras, ou seja, como é que a gente consegue mostrar que tem uma planta de incineração a 3 quilômetros da Torre Eiffel e ninguém morre em Paris por causa disso. Ao passo que aqui o pessoal fala, não, isso faz mal para a saúde, não, vai tirar resíduo dos catadores, sabe? Um monte de coisas que a gente precisa trabalhar. Essa é a minha pergunta para vocês. Se eu puder começar, eu vou começar respondendo essa, que acho que eu estou um pouco mais atualizado nessa questão. Primeiro, eu sempre digo, a parte de desmistificar Dourado e os demais presentes é um trabalho de formiguinha. Isso tem que ser feito não só por nós da Brem aqui, como também os nossos associados, assim, essa desmistificação, desde quando você pega um Uber até falar com um familiar, assim, quase bater de porta em porta, e isso muda, né? Eu sempre digo, a gente teve um plano de ação ano passado, né, mas trazendo para a grande mídia essa questão, mostrando que não é nenhum monstro de 7 cabeças, pelo contrário, é uma solução bacana. Mas lógico que na prática isso muda muito. Eu estava, semana passada, a gente estava com uma delegação de 20 autoridades e empresas do Brasil, tivemos na Suíça, estava na presença do Roland aqui e alguns outros parceiros da Lavoro que hoje não estão presentes. E você vê a autoridade mudando imediatamente a partir do momento que ela visita uma usina, que ela visita a realidade de um outro país. Logicamente, não é todo mundo que consegue fazer isso, ter esse recurso, ter esse tempo, mas é um trabalho que aos poucos vai mudando. Então, acho que esse é o primeiro passo, trazer autoridades, trazer entes-chave. A questão do Pedro Ivo, mais uma vez, a Brem, ela está aqui para dialogar, a gente não pode se fechar. Se a gente se fechar, a gente vai, né, morrer afogado aqui, todo mundo junto. Mas é um trabalho aos poucos, de convencimento, de mostrar o fato, mostrar que nós somos também uma associação muito voltada à mitigação de gás de efeito estufa, né? A gente está ligado às ODS, a gente está ligado a muitas metas, a gente está mostrando isso na prática. Então, é um trabalho que a gente está pegando o pessoal pela mão. Se alguém quiser complementar alguma coisa, depois eu já vou passar, por gentileza, para o Domênico a próxima pergunta. Por favor, podem complementar. Alguém? Beleza. Domênico, por gentileza. Bom, eu estava ouvindo o Pedro Ivo falando e me veio aqui em mente as discussões do Código Florestal, dos conflitos que geraram, que permearam toda a discussão entre a questão rural e a questão ambiental. Isso foi muito prejudicial para a sociedade, a forma com que isso evoluiu, porque essa discussão ficou muito polarizada e esqueceram o meio urbano nesse contexto. E acabou trazendo obrigações florestais para áreas urbanas, e que é um tremendo, vamos dizer assim, absurdo você gerir esses aspectos. Você tem que transformar questões que são preocupações para o modo de gestão de áreas urbanas. Você não pode simplesmente trazer um código florestal para dentro da área urbana. Do jeito que foi concebido, trouxe prejuízos. A questão ambiental, que ele abordou bastante, e isso é comum, fala-se da Amazônia, fala-se dos biomas, mas não se fala da cidade. Então, o tema, a minha fala aqui é singela, no sentido de que é uma questão mais estratégica, que a gente tem que colocar esse foco
é na gestão ambiental urbana. Gestão ambiental urbana. Se eu entendi bem, digamos, as conversas que nós tivemos até agora, a nossa contribuição, a contribuição dessa alternativa que é colocada para a geração de energia, ela é ínfima diante do que se tem de necessidade e disponibilidade no Brasil. Então, a questão estratégica que eu vejo que a gente tem que colocar é dos atributos ambientais que se conquista com essas alternativas, né? Esse valor, eu acho um absurdo ter que a solução urbana ter que concorrer em leilão. Eu penso que nós teríamos que ter assim uma quantidade de energia, tudo que é possível gerar na energia elétrica fosse reservado para aqueles que têm essa iniciativa e não ter que concorrer em leilão. E ter, inclusive, a possibilidade de, quando você tem um custo para reduzir os gases de efeito estufa, você bonificar aqueles que têm as iniciativas na tarifa, para você viabilizar. Há uma questão urbana e não você onerar, né? Infelizmente, nós temos isso no cenário ambiental. Onera-se a reciclagem, onera-se uma série de coisas que são ações que a sociedade, na verdade, acaba incorporando em favor do meio ambiente, mas as regras tributárias e toda essa estrutura de arrecadação que tem no país, ela inibe, ela não favorece essas iniciativas que tinham que ser favorecidas. Num olhar ambientalmente mais sensível, o poder público tinha que incentivar e não onerar. Porque quando você onera, você perde, né? E se você incentiva, você ganha. Então, a minha fala é só para colocar um pouco do meu desabafo também, como o Bolognese colocou aí, diante do que eu tenho visto e compartilhar com vocês essa minha angústia aqui também. Obrigado. Obrigado, Domênico. Quer fazer uma complementação, por favor? Fazer uma complementação. Bom, primeiro, agradeço muito aí a colocação do Domênico, realmente brilhante. Talvez a gente nunca tivesse realmente feito essa abordagem nessa forma. Eu acho brilhante, Domênico. Obrigado, porque realmente você nos deu um caminho novo para nós. Agora, honestamente, nós não tínhamos pensado isso daí. De fato, hoje se pensa muito em florestas, se pensa muito em zonas rurais, se pensa muito em derrubada de florestas e etc, avanço ilegal de desmatamento, né? Mas esquece-se realmente da questão ambiental urbana, né? E é lá onde mora a maior quantidade de brasileiros, né? E não tem tido realmente uma atenção muito importante com relação a isso. Eu acho que brilhante, realmente, nós vamos até passar a focar isso dessa forma, tá? A abordagem junto aos órgãos institucionais aí, aos políticos e tudo mais, nós temos que mudar isso daí. Realmente, você tem toda a razão. Vamos lá, se a gente for, por exemplo, nós estávamos até agora, e isso a gente tem que fazer uma meia-culpa, realmente, a ABREM se preocupou muito na forma de conseguir uma tarifa de energia para poder remunerar e viabilizar esses empreendimentos, quando, na verdade, você tem toda a razão, isso é irrelevante diante do ponto de vista ambiental e diante do ponto de vista de saúde da sociedade. É irrelevante. Realmente, essa é a minha opinião, que eu defendo já desde o início, que nós não deveríamos ter leilão, tá? Nós deveríamos ter, sim, uma garantia de compra dessa energia, de modo a viabilizar empreendimento. Ponto. O leilão deveria ser na parte do gate fee, né? Aí, essa variável da equação teria que estar resolvida já, né? Que eu acho que é isso que nós vamos buscar junto ao Congresso Nacional, tá? Nós precisamos disso, né? E aí, no meio desse caminho, na busca incessante de viabilidade econômica para o projeto, nós
passamos pela questão da eletrificação de frotas, né? Ou frota de coleta, ou frota de transporte público, que dá um benefício ambiental monstruoso. Se a gente, por exemplo, eletrificar todo o transporte público, seja lá qual for a fonte de energia, mas essa é uma forma da gente viabilizar as plantas waste to energy, né? Você imagina que o que se reduz de emissões nos centros das cidades, né? O que se reduz de emissões, o que se reduz de ruído, porque os ônibus, queiram ou não queiram, os ônibus de transporte público são barulhentos, são horríveis. Então, você entra, nas grandes cidades, é aquela zoeira, aquele barulho de motores, aquela coisa horrorosa, né? O veículo elétrico ele não é barulhento, ele é silencioso. Então, você ouve um ruído muito suave, né? Então, eu acredito que realmente, e com isso você tem outras vantagens, você evita a importação de óleo diesel, você tem preço estável, né, de passagem, porque não fica ao sabor do mercado internacional, que hoje o petróleo está a $150 o barril e amanhã está a $30 o barril. Só que quando ele vai a 150, o ônibus aumenta 20% a passagem. Quando ele cai para $30, o ônibus aumenta 30% a passagem. Entendeu? Ou seja, você também dá um sinal para a sociedade que para com esse negócio de aumentar a passagem, porque você só vai fazer correção monetária. Entendeu? A frota de coleta também, ela pode abastecer assim, conforme ela descarrega o caminhão dentro da usina, ela já liga na tomada e carrega a bateria e volta para pegar uma outra leva de resíduo. Ou seja, a gente tem uma série de vantagens, mas muito obrigado aí pela tua dica de caminhar no sentido de resolver o problema ambiental da zona urbana. Nós nunca tínhamos ido nesse caminho. Bom, obrigado, Bolognese, agradeço as considerações, Domênico também, vamos olhar essa abordagem, essa perspectiva um pouco diferente. Pessoal, vou dar uma acelerada aqui nas considerações, o colega lá está aguardando a gente, depois tem aqui o Elvio. Marília, por gentileza, não sei seu nome, mas fica à vontade. Oi, bom dia a todos, eu sou Antônio Gaudiano, eu trabalho na Celgpar. Eu tenho visto a abordagem aqui, inclusive com relação ao último comentário, de que o setor vem se direcionando para se tornar uma solução de saneamento, né? Muito na lógica de evitar custos evitáveis, né? A gente acabou de ver as considerações aí sobre os prejuízos urbanos que podem ser evitados, né? Só que eu sinto uma abordagem ainda num nível muito qualitativo. Então, eu sou oriundo do setor de transmissão, participava da ABRAT, né, que é a Associação de Transmissão. Eles têm uma abordagem já num nível mais quantitativo, até envolvendo a academia. Então, por exemplo, eu sou economista. Eu vejo que essa lógica dos custos evitáveis, como ela é abordada de maneira qualitativa, tanto reguladores quanto deputados tendem a ver, não, esse pessoal está superestimando esses valores, assim, isso tende a ser visto como, de maneira geral, dessa forma. Não seria interessante envolver a academia para começar a precificar de uma maneira científica esse tipo de coisa e envolver, sei lá, criar prêmios em relação a isso, e uma abordagem nesse sentido também na parte de pesquisa econômica? Eu vejo que a parte de pesquisa operacional, pesquisa da área técnica evolui muito, mas essa parte econômica me parece que tem falhado um pouco. Eu posso estar enganado a respeito disso e queria ouvir os senhores a respeito. Então, a Brem contratou um estudo, né, da Asa Global e WTEC, o Flávio, Maria Luísa contribuiu também. A gente fez uma planilha das 28 regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes. E aí a gente colocou 50 variáveis: redução do custo do meio ambiente ao longo da operação da usina, redução do custo da saúde pública, arrecadação de tributos, geração de empregos, investimento em capex, quanto de energia vai gerar, tudo isso, várias, quantos metais vão ser recuperados, quanto de CO2 vai ser evitado, tudo isso para cada uma dessas 28 RMs. Inclusive, quando aparece mais um consórcio, a gente encaixa ali no tamanho e coloca na planilha. Então, agora a gente também tem um outro estudo da Engenho, que a gente contratou em 2020,
a doutora Leontina Pinto, da USP, ela fez um estudo dos custos evitados. Então, ela calculou, transformando o valor monetário com base em referências bibliográficas, dano à saúde pública, meio ambiente, transmissão da energia elétrica, a gente não usa o sistema interligado, a gente injeta direto na distribuição, então há uma economia. E aí essas variáveis foram calculadas, transformando em megawatt-hora. Então, por exemplo, na época a gente estava com um valor de R$600 o megawatt-hora, cairia para 113. Esses são os custos evitados, que a gente chama de Levelized Cost of Energy. E aí, por exemplo, a nossa fonte custa 113. Quanto que custa uma eólica? 300, porque você não é 150, 120, ainda tem a transmissão. E você traz do Nordeste para o Sudeste. Hoje estão gastando mais de 10 bilhões para fazer transmissão. A quem vai pagar essa conta do sistema interligado de transmissão? Com todos os consumidores. O consumidor e o gerador que paga essa conta, a tal da TUST, Tarifa Única do Sistema de Transmissão. Então, isso tem que ficar claro, né? Aliás, as PCHs ficaram com um custo muito mais baixo do que até outras fontes hidrelétricas. Então, isso tem que ser precificado. Então, o Levelized Cost of Energy é justamente esse custo evitado que a gente trabalha, a gente divulga. Na minha apresentação, eu não coloquei esse ano, mas todo ano a gente tinha colocado esse custo evitado. E é bom lembrar, porque isso é um fator muito importante. E a Brem, sim, quer continuar contratando estudos para ver quantas pessoas estão morrendo por causa da má gestão de lixo, qual é o custo do meio ambiente real no Brasil. A gente está trabalhando agora para ver as emissões de metano, de aterros, precificar isso, para melhorar o crédito carbono, para viabilizar mais projetos, reduzir custo de projetos de CDR, com processamento e incineração no Brasil. Obrigado, gente. Pessoal, vou fazer aqui rapidinho mais 2 considerações aqui. Vamos ter que deixar para a próxima, desculpa. Elvio, por gentileza, faz considerações. Bom, depois para Marília ali, por gentileza, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou Elvio Gaspar. Em primeiro lugar, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Esse trabalho junto ao parlamento. Tem essas grandes dimensões que o Domênico levantou. Elas são necessárias, são importantes terem perspectiva, fazer os estudos e tal. Mas lembro que o Trata Brasil fala dos custos de saúde sob saneamento há 200 anos e a coisa foi evoluindo com um certo vagar. Temos um salto grande, mas, enfim, nós temos aí os inimigos para que não se resolva o problema dos resíduos sólidos continuam aí. E uma das soluções mais objetivas é a gente conseguir recursos para o sistema, né? Como é que a gente consegue financiar isso? Você tem, no caso da iluminação pública, a COSIP, no caso dos resíduos sólidos, você tem a possibilidade, a obrigação de cobrar, não na Constituição, como é a COSIP, mas tem a obrigação de cobrar. Se a gente conseguir obrigar que se faça estudos, isso aí é uma coisa muito boa, mas me parece mais razoável se a gente pudesse pensar em acabar com esse risco regulatório, o risco legal, que impede que coisas que não estão escritas ou que estão escritas de alguma forma não possam ser feitas. Digo com objetividade. A maioria dos prefeitos que a gente tem conversado, o problema deles é conseguir aprovar um negócio que depois não seja subordinado a alguma negação ou alguma punição de TCE. Veja, nós não podemos vender energia hoje, essa gerada pelo próprio resíduo, para a própria prefeitura, e ela pagando com COSIP, que é uma receita que já existe, que está na conta de luz, que a ANEEL acabou de disciplinar, que pode ser cobrada o resíduo na conta de luz. Então, tem um sistema, mas por que isso não roda? Não roda porque começou agora, é verdade, tudo bem, mas eu acho que, principalmente, que ainda faltam ajustes legais e regulatórios. Por exemplo, um ajuste legal que falta, resíduos sólidos poder ser uma proxy. Hoje é uma proxy de água, que foi aprovada em 2020, mas não é uma proxy de energia. Pode-se considerar um estudo que possa cobrar junto com... Não só possa cobrar junto com a energia, que já pode, mas possa cobrar com uma proxy de energia. Se a gente conseguir fazer todas essas medições, a gente permite para o prefeito ou para o conjunto de prefeitos a possibilidade de usar recursos que eles já possuem e que eles dolorosamente já cobram da sociedade. Por que eles não fazem isso? Porque eles não querem cobrar, tá certo? Nós estamos todos de acordo. E principalmente na véspera no ano eleitoral, que é o ano que vem. Então, veja, a gente já tem esse recurso. O que eu sugiro, e aí ouvir a opinião de vocês, se a gente não poder jogar uma energia adicional, não só na questão que o Domênico levantou, numa grande empreitada civilizatória, urbana e tudo mais, mas jogar uma energia para lubrificar os canais de transferência de recursos que já existem no sistema de compra de energia para iluminação pública, para poder viabilizar os projetos de waste to energy. Perfeito, Elvio. A própria EPR recomendou isso para a gente.
A gente foi atrás dos preços de iluminação pública. O problema é que tem estado que cobra R$ 270, R$ 280 a iluminação pública. Acho que hoje deve estar em torno de 300. Tem estado que cobra 450, 500. Se a gente for viabilizar uma WTE, vai depender do tamanho da usina, né? Se a usina for muito grande, a gente consegue encaixar em qualquer iluminação pública. Se a usina for menor, a gente vai ter que pegar uma iluminação pública mais cara. É possível. Inclusive, o nosso projeto de lei, quando fala de autoprodução, inclui iluminação pública também. Trem, metrô, iluminação pública, prédios públicos, tudo dentro desse conceito da autoprodução. Aí uma parceria público-privada, onde o município faz parte, né, da usina, nessa SPE que é criada, aí você tem o mesmo CNPJ, né, conversando com o próprio consumidor, né, e também gerador. Então, aí você tem essa questão da autoprodução, que tem que ser no mesmo CNPJ. Tem um projeto de lei do setor elétrico que vai incluir grupo econômico, consórcio, vai ampliar um pouco mais. Coligado, participação direta, subsidiária, tudo dentro desse conceito de autoprodutor. Então, assim, isso é importantíssimo. A gente está trabalhando justamente também com essa possibilidade. Só rapidamente aqui falar, a energia ela tem um caminho distinto do custo do tratamento, tá? Hoje, o que a ANEEL já permitiu, por exemplo, a cobrança na conta de energia, né, é justamente o custo do tratamento, que hoje é feito pela prefeitura. As prefeituras pagam o destino final, contratam os aterros, né, para poder mandar o resíduo, né? De acordo com a nova marco legal do saneamento, você deve passar isso para o gerador do resíduo, que é o próprio cidadão, tá? Então, nós temos que criar taxas ou tarifas. No projeto, por exemplo, do Consimares, a ideia é criar uma tarifa para o cidadão que vai ser cobrada na conta de energia, tá? Ele vai pagar o gate fee na tarifa de energia, na conta de energia, tá? E isso é altamente benéfico, né, por várias razões, que inclusive reduz o risco de inadimplência, né, de cobrança, e também pode fazer uma cobrança similar ao que tem da COSIP, por exemplo, tá? Então o cara vai pagar a COSIP e vai pagar o tratamento. Só que o tratamento de resíduo é muito mais barato do que a COSIP, por incrível que pareça. É muito mais barato, tá? Então, mas a questão da energia, ela está tendo um tratamento ainda separado, vamos dizer assim. Mas eu acho que dá para a gente pensar em alguma coisa, juntar com iluminação pública, quem sabe fazer uma COSIP, RSU, qualquer coisa do gênero, para poder também embarcar energia aí também, ou um diferencial, sei lá, de custo. Obrigado, Bolognese. Última pergunta, pessoal, já vamos encerrar. Marília, por gentileza. Há 30 anos atrás da introdução da tecnologia de coprocessamento no país, e eu gostaria de me inspirar um pouco na pirâmide. Então, a pirâmide, ela tem lá na base o aterro, incineração, e aí depois valorização energética. Primeiro ponto, comunicação. Quando você comunica que você está trabalhando para viabilizar a incineração, você cria uma barreira. E não é essa a bandeira da ABRIM. Então, assim, só uma sugestão. Assim, a incineração não é a bandeira e não está na mesma escala na pirâmide. O segundo ponto é com relação à coerência da política versus preço. Existem, dentro do trabalho que vocês estão fazendo na frente parlamentar, existe uma previsão de taxar destino para aterro, por exemplo? Porque reduzir taxa é uma coisa, mas aumentar custo para algo que não que não traz benefício ao meio ambiente não seria um caminho, mas eu não sei se isso já existe. Essas são duas questões. Só rapidamente, não existe aqui no Brasil isso daí, tá? Mas essa foi a solução que o Reino Unido encontrou. Então, o Reino Unido, há 20 anos atrás, mais ou menos, começou a cobrar algo como 1 libra, né, por tonelada de resíduo depositado em aterro. Hoje já passou de 100 libras. Né? Ou seja, eles cobram lá R$1.000 por tonelada, fazendo a conversão cambial,
R$ 1.000 por tonelada para depositar 1 tonelada no aterro, fora o custo do aterro. Ou seja, essa é uma alternativa realmente que o Reino Unido encontrou para barrar. Não é proibido, só que você vai ter que pagar uma tarifa ou um imposto bastante alto para você usar o aterro sanitário. Tá? Então, é muito melhor para você usar outras alternativas que são muito mais baratas. Tá? Essa é uma... E existem outras também que se adotam no país afora aí, que, por exemplo, obrigar o dono do aterro a manter o aterro sanitário depois de encerrado por mais 50 anos. Tá? Ele tem que fazer manutenção e manter gente lá dentro do aterro por mais 50 anos. Essas são alternativas que, por exemplo, em vários países da Europa utilizam. Tá? Bom, obrigado, Bolognese. Obrigado também, Mimo, Yuri, André. Vou encerrar aqui porque acho que o assunto é infindável, mas a gente... É isso que eu quero dizer. A gente fica à disposição, pessoal, depois do almoço, coffee break e tal, vamos estar por aqui. Vou passar para o próximo grupo de palestrantes aí que vai ter bastante novidade também. Obrigado, seguimos à disposição.